Fala pessoal, tudo bem? E aí, adoração extravagante existe? Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos em mais um podcast. Programa muito legal hoje, gente. Um tema muito bacana. A gente vai trazer algumas reflexões aqui muito importantes para você que é ministro de louvor, para você que trabalha aí nessa área. Não só você que é líder, mas você que participa também do Ministério de Louvor. Então eu quero te convidar a compartilhar o link desse programa. Manda aí pro pessoal, para toda a sua turma ouvir esse papo, para que a gente possa crescer essa noite com esse conteúdo que é muito bom. E para isso eu convidei o pastor Matheus. E aí, pastor? Beleza? Beleza. Firme e forte? Graças a Deus. Prazer estar aqui de novo. De novo, né, cara? Aí quando for bom, a gente traz de novo, cara. Que bom. Não, graças a Deus. E para falar desse tema polêmico hoje, né? É polêmico, cara. É muito polêmico. É muito polêmico. O pessoal da igreja que estiver assistindo lá, é bem que lá na igreja local o pessoal é bíblico, né? O pessoal é bíblico, pelo menos a gente espera que seja, né? A gente espera que seja bíblico. Mas, pastor, é um tema que ele apareceu, ele é recente, ele não é algo antigo, né? Antigo é Castelo Forte, é antigo, né? Sim. Eu acho que a adoração extravagante é que ela não é tão nova da origem, né? A origem dela vem daquela ideia lá do Benihim, lá atrás, né? Da unção do tombo, do caicai, e aí nessa mesma proposta do louvor profético, né? Então a adoração extravagante, ela é conhecida também, né? Ela ficou mais conhecida depois, o termo ficou novo, né? Talvez ali nos anos 90, com 80, 90. Aquela explosão gospel, né? Sim. Essa ideia da adoração profética, aí tem uma série de desdobramentos, né? Sim. O ato profético, o louvor profético, né? Tudo essa questão na verdade, a ideia da profecia, ela acaba sendo distorcida, né? Sim. Tudo precisa ter uma profecia, né? Mas ela tem ganhado espaço. Eu acho que no nosso movimento, né? No movimento promessista, isso foi muito bem conversado já, mas ainda tem, né? É possível que a gente ainda conheça algumas realidades que ainda tem ainda uns resquícios mais fortes, né? Muito bom, e a gente já vai entrar no tema aqui, mas antes eu quero te pedir para compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Vai mandando aí, eu vou dar esse tempinho aí para que você envie aí nos grupos da sua igreja, enquanto eu faço a primeira pergunta. Eu acho que, pastor, para a gente poder falar sobre adoração extravagante, a gente precisa primeiro entender o que a Bíblia diz sobre alguns elementos envolvendo a música, né, a arte. Então a gente tem três pilares, né? A gente tem a adoração, o louvor e o cântico. Qual que é a diferença entre esses três? Sim. Quando a gente estuda sobre a adoração, a gente vai ver que ela vai para além do ambiente do culto em si, né? É claro que ela é vivenciada no momento comunitário, coletivo, mas a adoração, ela vai muito além disso, né? Se você fizer uma pesquisa no dicionário, a ideia de veneração, de reverência, né? Teologicamente, a adorar, né? Lá no texto mesmo de Jesus com a mulher samaritana, tem a ver com proximidade, com intimidade. É uma ideia de você estar perto. Ele usa a expressão proskuneo lá, né? Que é de beijar, né? De aproximar-se para dar um beijo. Então, assim, não tem como você beijar alguém à distância, né? Então tem muito a ver com intimidade. E talvez até partindo desse significado de adoração que o pessoal começa a distorcer e aí gerando essas distorções como a adoração extravagante. A gente vê o proskuneo também sendo usado lá no texto em que a mulher ela enxuga os pés de Jesus. Sim, que é um outro texto muito preferido. Com os cabelos, aí, né? sim, muito usado, o pessoal né? também gosta. O pessoal também gosta. Mas não é essa... parece que não é essa proposta da adoração extravagante que o texto está querendo mostrar, mas na verdade essa ideia de você sim ter uma liberdade e uma intimidade, proximidade, mas para a gente adorar a Deus, como que a gente tem proximidade com Deus? É através das escrituras, né? Sim. A palavra de Deus vai revelar quem é o próprio Deus para nós. Então,
A adoração basicamente é isso, né? A gente se aproximar dele em reverência, em santidade, né? Para ter... Primeiro que sem santidade a gente não consegue nem estar perto do Deus Santo, né? Então, para isso a gente precisa buscar. A gente se aproxima de Deus porque a gente é justificado por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Pela obra do santo. Né? Exatamente. E a adoração também tem o lance do reconhecimento pelo que ele é, né? Sim. A gente adora... Quando a gente fala de adoração, a gente não adora apenas pelas suas obras, né? Por um ato. Ou por algo que ele fez, né? A gente sabe que ele é poderoso para fazer, mas ainda que ele não faça isso, a gente vai continuar adorando a Deus. Simplesmente pelos atributos dele, né? Que ele Deus, é eterno, que ele é bom, Deus, que ele é misericordioso, que ele é Deus, porque ele é. Ele é, e pronto. Ele né? o resto nada é. É o Criador, né? Sim. Então, a criatura, quando entende o seu papel, e principalmente quando ela é regenerada, né? Quando ela deixa de ser apenas uma criatura, né? Mas se torna filho, nós somos reconciliados com Deus e só o fato de sermos filhos, né? Sim. Nós já entendemos que devemos louvor e adoração ao nosso Deus, né? Então, o filho e o pai devem o respeito, né? O filho deve o respeito para o seu pai. Com Deus não é diferente, né? Nós temos, por sermos filhos, que reverenciá-lo, né? Que adorá-lo, que bendizê-lo, né? Independente do que ele faça ou não, né? E o louvor, ele já tem uma característica diferente, que aí a gente já louva ele pelo que já ele... vai pelas ações, né? Pelo que ele faz, né? Sim. Na Bíblia a gente vai ver vários salmos sendo usado ali, os salmistas louvando a Deus pelos seus feitos maravilhosos, né? Pelas obras das suas mãos, né? Inclusive é um convite, né? A expressão aleluia, né? É um convite a louvar o Senhor pelas obras dele, né? Então louvem o Senhor. Eu acho que o louvor, ele tem essa característica do elogio, né? O louvor talvez seja uma das formas de adorar a Deus, né? Sim. A gente adora a Deus pelo que ele é, com o nosso estilo de vida, no dia a dia, independente do ambiente. O louvor, ele pode ser construído ali. Vamos supor, a gente vai construir aqui um culto hoje e nós vamos louvar ao Senhor. E aí você pode louvar com... A gente vai entrar na outra aqui, né? Com a música, com a oração, você vai louvar a Deus, elogiando, glorificando a Deus, bendizendo a Deus. Vai louvar pelo casamento. Vamos fazer um culto de louvor a Deus pelos 50 anos de casamento. Vai agradecer a Deus, né? Louvar a Deus por uma cura. E o ato de louvor, ele também, claro, a gente deve viver uma vida de louvor porque a gente tem que ter um coração de gratidão sempre. Mas o ato de louvar, ele já tem um significado mais conjunto, né? Ou de um ato, né? De uma declaração. Louvo-te, Senhor. O salmista, ele faz muito isso, né? Louvo-te, Senhor, porque alguma coisa, né? Sim. No contexto bíblico, quando a gente fala louvor, de fato, entra as canções, né? Os salmos são todas canções, né? São cânticos. E aí você vai ter salmos de oração, salmo de canção, tem até salmo de desabafo ali. Sim. Mas são salmos que vão louvar o nome do Senhor, né? Então, vão sempre louvar o Senhor, terminar louvando, bendizendo o nome de Deus. Mas essa é a característica mesmo, né? Das obras de Deus. Então, quando o povo se reúne para louvar a Deus. E uma das razões pela reunião do povo é louvar a Deus pelas suas obras, né? Sim. Pelo que o Senhor tem feito, tanto na nossa vida, né, pessoal, familiar, e ali no meio mesmo, né? Deus está agindo, né, no meio do povo de Deus. E aí o cântico, né? Sim. O cântico é a ideia mesmo aí é a composição, né? Aquilo que você vai usar, né? É como se fosse uma ferramenta que você vai usar para expressar o louvor. É o hino, né? Congregacional, são as canções que nós entoamos a Deus, né? Então, que é uma das maneiras de você louvar, né? Nem todo cântico, nem toda música é louvor, né? Sim. Mas você pode usar a música, a expressão artística ali da canção para louvar a Deus, né? E uma das características do cântico é que ele tem a escritura da Bíblia, na sua letra, né? Sim. E às vezes até de forma adaptada como é o texto mesmo. Sim. A gente tem hoje canções que são o salmo mesmo, né? O salmo sendo mesmo. inteiro cantado ali, né? O salmo coloca mesmo. A melodia, né? A Sim. harmonia e entoa, né? Então a gente são tem ferramentas, né? Então a gente tem a adoração, que ela é pelo que Deus é, pelos seus atributos. Ela não é condicionada a lugares. O próprio texto de João 4, ele vai mostrar isso pra gente, né? Jesus, ele fala pra ela, pra mulher samaritana, onde é e qual é o tipo de adorador que ele procura. Sim. Então ele fala que ele procura os adoradores que adoram em espírito
e em verdade. Não é em monte, não tem um lugar, né? Esse texto é curioso, né? Porque eu não acho que Jesus esteja proibindo nenhum e nenhum outro, né? Mas ali ele tá definindo que o lugar, qual é o lugar de adoração, né? Para os samaritanos, o lugar de adoração era o monte. Sim. Eles adoravam no monte, Jesus diz isso, né? Para os judeus era o templo. Mas aí você vai ver no contexto da Nova Aliança, os discípulos de Jesus adorando a Deus no templo, adorando a Deus fora do templo. Você vai ver Paulo mesmo, quando está lá em Filipos, ele vai adorar a Deus com as irmãs ali num local apropriado, que nada tem a ver com o templo, nada tem a ver com o monte, né? Mas a gente tem ainda um contexto muito forte no meio evangélico nessa ideia do monte, né? Como se fosse algo sagrado, onde você pode extravasar, né? Sim. E aí é onde você tem um ambiente apropriado para profecia, para revelação. Mas eu tenho dificuldade, né, com essa construção. Eu cresci nesse contexto, né? Eu acho que orar para o monte, subir no monte. E eu valorizo muito isso, né? Eu acho que isso foi muito importante para minha construção de fé e de experiência mesmo com Deus. Mas será que eu preciso, para ter uma experiência com Deus, preciso estar no monte? É só no monte que eu tenho essa experiência? Enquanto igreja também? Eu acho que os ambientes de vigília eles são muito importantes ali para a gente ter essas experiências com Deus também. Mas isso independe do local, né? Não existe um local sagrado nenhum. O prédio da igreja hoje, né? Sim. Ele não é o local sagrado, né? Se você o ajuntamento é sagrado, né? Isso aí, olhando para a Bíblia, o local de adoração é onde o povo está. Né? Se viesse um decreto hoje do governo dizendo que nós não pudéssemos mais nos reunir em templos, né? O que ia acontecer com a igreja, né? Então a igreja é a morada de Deus, né? Então a gente às vezes fica preso nessas questões. Mas segundo Jesus ali, nem o monte, nem o templo é o lugar de adoração. Nenhum dos dois. Né? Nenhum dos dois. E a expressão lá é interessante, né? Que é em espírito e em verdade, né? Sim. Se a gente pegar, acho que entrando aqui um pouco mais na ideia de adoração extravagante, o significado de extravagante ele é curioso, né? Porque ele nada tem a ver com essa proposta de adoração. Tem um dos significados que vem lá do latim, que é a ideia de andar errante. Então, como que você adora andando errante? O texto está dizendo que o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, existe um caminho. Ou é errante ou é verdadeiro, né? Não tem como... destoa mesmo, né? Sim. Então, eu acho que na própria fala de Jesus, a gente já começa a delimitar aqui quais são as maneiras, né, de expressar a nossa adoração, né? E eu acho que é importante a gente compreender as diferenças para que a gente não fique só em uma expressão, né? Sim. De adoração ou de louvor. Por exemplo, a pessoa ela reconhece que Deus ele é soberano e tal, reconhece a grandeza de Deus, os atributos de Deus, mas ela é uma pessoa que não reconhece o ato de Deus, por exemplo, na vida dela. Uhum. Às vezes ela pensa assim, eu acho que a gente é cristão e Jesus diz que quem quiser segui-lo teria que tomar a sua cruz, e ele também diz que no mundo a gente teria aflição, então é isso, tem que aprender com... Não, eu acho que Deus ele abençoa o seu povo, né? Sim. Deus ele não é assim... Ele não abandona o seu povo, ele não é insensível ao que acontece ao seu povo, e ele interfere na história do povo. Sim. E aí a gente precisa ter consciência de que a gente precisa louvar Deus e reconhecer também isso de Deus, né? Sim. A bênção de Deus está com a gente, né? Sim. Quando a gente... E a bênção de Deus muitas vezes não é só nesse aspecto físico, né? Até se a gente olhar para algumas canções que a gente tem no nosso tempo, a gente vai ter algumas letras muito estranhas assim, né? Em contexto de guerras mesmo, né? E se a gente perguntar para alguém quem está aqui passando por uma batalha, todo mundo vai ter, né? Só que dependendo da música que tiver, você vai aplicar isso à sua própria batalha e às vezes vai usar uma letra que nada tem a ver com aquilo, né? E aí começa a ter uma série de distorções, né? Sim. Mas é óbvio que quando a gente está adorando a Deus, a gente está reconhecendo a bênção dele, e muitas vezes é nas lutas, né, que Deus nos abençoa. O Salmo 34 diz que o justo passa por muitas tribulações, né? Então, o Senhor nos livra de todas elas, mas não é delas, né? É durante elas, né? Então é sofrendo, é padecendo que muitas vezes, inclusive, nós aprendemos a reconhecer quem é Deus na nossa vida, né? Tem gente que se não passasse por determinada situação de sofrimento, jamais saberia o que é Deus, né? E o salmista diz que Deus ele é bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia. Então, que vitória é essa que me faz sofrer?
Então, dependendo da maneira como essa música é enfatizada, isso pode gerar uma frustração, né? E na própria atitude desse salmo, ele já é um de louvor, né? Porque ele reconhece que ele coloca confiança em Deus, né? Sim, que ele já afirma, né? É o socorro bem presente na hora da angústia. E cantar no sofrimento é isso, é confiar em Deus, né? O próprio salmista cantou cântico de tristeza, mas ele também reconheceu a mão de Deus e a sua interferência, né? Sim. Eu gosto muito do Salmo 13, que é uma oração, né? Uma oração ali onde o salmista tá bravo com Deus, né? Uhum. Ele não tá bem psicologicamente, ele não tá bem espiritualmente. E eu acho que isso é importante. Oração não é só de quem está bem psicológico, espiritualmente, né? Só que ali ele tá num contexto pessoal, né? Uhum. Ele não tá chegando no meio da congregação, pegando o microfone e se derramando de uma maneira... Ele não tá se extravasando ali, né, coletivamente. Ele tá fazendo isso no particular dele com Deus, que a Bíblia incentiva a gente a fazer isso, inclusive, né? O Novo Testamento vai dizer que é pela oração, pela súplica e com a nossa gratidão também, a nossa ação de graça, que a gente apresenta os nossos pedidos a Deus, né? Se tem alguma coisa que tá deixando a gente ansioso, sofrendo, causando algum distúrbio, a gente tem que falar com Deus. Uhum. Mas isso eu entendo que é no ensinamento de Jesus ali, né? No quarto. Né? Você vai entrar no seu quarto e aí você vai rasgar o coração ali, né? A gente já vai entrar nessa. Vamos ouvir uma música que não é de adoração extravagante e aí daqui a pouco a gente volta. Legal. Que me transformou e me deu uma direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as
palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. De vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. É isso aí, gente, estamos de volta. Bom, vamos continuar aqui, pastor. Bom, a gente já viu aí as 3 expressões que a gente encontra na Bíblia, né? De adoração, de louvor, de cântico. A gente já até começou a falar um pouco sobre a adoração extravagante. E por que o cristão ele não deve oferecer uma adoração extravagante? Sim, a gente estava falando dessa ideia do próprio significado, né? Do termo. Se a gente continuar pesquisando, a gente vai ver que é um negócio que é estranho, né? Que causa estranheza, que não tem bom senso. Parece que é um negócio fora de controle. Uhum. Na ideia da adoração extravagante, o pessoal que defende a adoração extravagante, eles vão usar alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, um texto bíblico lá de Coríntios, né? Quando o texto Paulo vai dizer que onde há o Espírito de Deus, há liberdade, né? Então, se há liberdade, você pode ser livre, Você pode sair correndo, pulando, quiser, né? caindo. E nessa ideia é que, assim, quem está adorando a Deus, você é apenas uma ferramenta, um instrumento, e aí Deus tem o controle absoluto, e aí você não impede o agir de Deus, né? E é como se Deus te usasse ali. Mas é estranho isso, né? Porque como que Deus nos usa para fazer... Porque daí vem, por exemplo, o pessoal rolando no chão, o pessoal pulando, rodopiando, virando piruleta no meio da igreja, do culto, né? Então isso... Desmaiando, caindo, enfim. Tem várias bizarrices mesmo. Chegam a ser bizarrices. Aí a gente fala, não, a gente não pode falar isso porque é a ação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho dificuldade de acreditar que o Espírito Santo faz um negócio desse. Porque Paulo está escrevendo para os Coríntios e quando ele fala isso mesmo, Paulo vai dizer que tudo que a gente tem que fazer no momento de culto ali, no ambiente de culto, tem que ser com decência e com ordem, né? Tem que ser organizado, tem que ser um negócio bonito, né? Belo. E tem lá no texto de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 14 da sua carta, na primeira carta, ele vai falar sobre as profecias, né? E aí ele vai dizer que quem profetiza na igreja, os profetas precisam ter domínio próprio. Ah, sim. Tem um texto que vai dizer para ele ter o seu domínio ali, né? Então, assim, a gente não profetiza porque a ideia da adoração extravagante tem a ver com um louvor profético, né? E a ideia do louvor profético é essa que o negócio vem, você vai falando ali no meio, não tem controle e aí você vai extravasando. Então, você não tem mesmo um controle do que vai acontecer. É como se você não resistisse à ação de Deus e aí Deus vem e faz um reboliço, né? Sim. E essa é uma palavra, inclusive, usada, né? No meio do pessoal. Sim, reboliço. Mas eu não vejo Deus fazendo esse tipo de ação. Tem vários textos, né, que o pessoal vai usar na Bíblia, mas que são extraídos do seu contexto, né? E não é bem isso, né? Além desses 3 pontos que a gente citou, da adoração, do louvor, do cântico, a gente vê Paulo ensinando o pessoal da própria igreja em Corinto a cultuar, né? Sim. E aí ele vai dar várias orientações de cada um tem um salmo, tal, quando tiver a profecia precisa ter um intérprete e tal. E aí no fim de tudo ele vai dizer assim, para que tudo isso seja para edificação do corpo. Uhum. Então quando a gente pega esses 3 elementos da adoração, do louvor e do cântico, e quando a gente pega
esse pilar de que o nosso ajuntamento ele é para edificação do corpo, também já é mais um argumento que desconstrói essa ideia que é individual. A gente tem, que nem você mesmo citou aí, o Davi, que né, ele desabafou e tal. A gente tem outros, como o Jó, por exemplo. Sim. Jó raspou a cabeça e reconheceu a soberania de Deus e tal. Só que eram atos individuais, né? No culto público, se todo mundo decidir dar uma palavra de profecia, ou um momento assim individual, aí o corpo, porque edifica só a pessoa, sim, né? Na verdade, a própria profecia, né? Ela tem essa ideia, né? De promover a edificação. Ela tem alguns elementos, né? Para consolação, para exortação. E se ela não for edificar, realmente não faz sentido, né? E parece que, quando a gente vê essa questão do louvor profético, tá muito mais relacionado ali com a performance do profeta do que com a comunidade, né? Com a interação da comunidade em si, né? Então, o profeta acaba se tornando protagonista ali. E Paulo não tá dando essas orientações para engessar o culto, né? Mas é para organizar mesmo, né? Para ter uma direção. O que acontece no culto precisa glorificar a Deus. Mas em muitas dessas ministrações, esses louvores estendidos, né, que o pessoal acaba colocando letra em cima, né, que aí já junta com aquela ideia da adoração espontânea, né? Mas aí o pessoal aproveita e faz toda essa... Mas não é a mesma coisa, né? Mas aí o pessoal mistura tudo isso e aí você não tem mesmo, né? Uma edificação, você não tem... A glória de Deus não é centralizado, você vai ver muito mais o ser humano. E normalmente as letras das canções são antropocêntricas, né? Vão sempre... O encontro do homem. Vai sempre satisfazer a gente e não glorificar a Deus, né? Ele busca a satisfação do indivíduo ali, né? Do ser humano e não a glória de Deus. Então, eu acho que talvez um princípio para a gente analisar na nossa igreja é em todas as canções, né? Se a nossa letra ela glorifica a Deus ou se ela satisfaz o nosso ego, né? Nos faz bem. A música não foi, pelo menos no contexto do culto, né? Ela não é para nos satisfazer. Sim. Ela tem que glorificar a Deus. Esse é o objetivo, né, do louvor. E a palavra de Deus, ela conforta, ela traz conforto, esperança, mas ela também nos constrange, né? Sim. Porque ela aponta para o nosso pecado. Então... Sim, eu acho que tiveram um programa agora recentemente falando sobre a ajuda do alto, né? Sim, autoajuda, sim, né? sim, então, sim. Eu acho que o ponto tá aí, né? Exatamente. Aonde que esse negócio é a ajuda de Deus, do alto, de cima, e aonde que é a autoajuda, né? Porque isso da autoajuda começa a desencadear um monte de coisa, né? Porque a gente tem as nossas necessidades e elas acabam assumindo um papel maior do que, de fato, o nosso propósito de ser e existir. Tava pensando aqui, tem um outro texto que o pessoal usa para defender essa ideia da adoração extravagante, que é o texto de Paulo lá aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da sua primeira carta. Ele vai dizer que a gente não deve apagar, desprezar as profecias e nem apagar o espírito, né? E aí eles vão usar esse texto dizendo que quando a gente despreza, né, uma profecia, qualquer que seja, a gente está apagando o espírito, impedindo o espírito de agir, né? Mas não é, né? Será que toda profecia ela deve ser acolhida? Será que toda profecia vem de Deus? E do que se trata esse texto de... Então, o texto ele está falando ali justamente nesse contexto mesmo de adoração e o povo está passando por um momento ali de perseguição, do retorno de Jesus, então eles precisam se organizar. E aí o texto, antes do texto, vai ter aquele versículo que vai falar: orai sem cessar, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Então, mais essa questão ainda, né? É um texto fora de contexto. E aí, pastor Eleilton, pega essa aí. E aí o texto da profecia ali é justamente essa, né? Para você... não deixar esse espírito ser apagado. O espírito de Deus, ele é o autor das escrituras, né? Foi ele quem inspirou as escrituras. Então, você pegar uma profecia fora do contexto da palavra de Deus, uma profecia que está muito mais relacionada à emoção do que muito mais relacionada à experiência do que à própria visão bíblica, ela é perigosa, né? E a Bíblia mesmo vai dizer pra gente julgar os espíritos, a Bíblia vai dizer pra gente que a gente tem que discernir, né? Nesse mesmo texto ele vai dizer assim, olha, não despreze as profecias, mas retém o que é bom. Então nesse texto aqui, ele já ensina a gente a fazer o filtro. Uma filtragem ali pra saber o que é de fato bom e o que não é bom, né? O que é de Deus e o que não é de Deus. Porque na experiência das igrejas locais a gente sabe, né? Que pode acontecer. E sim, e eu acho que é mais...
a coisa é mais grave, porque não se trata de uma profecia momentânea, algo que aconteceu na hora, mas se trata de um cântico composto com base em alguma experiência. A gente traz um elemento baseado na experiência. A Bíblia vai dizer também que o coração, ele é o quê? Ele é enganoso, cara. Você tá feliz, você tá aqui explodindo, mas de repente vem uma crise, no mesmo dia você vai de 100 a 0. A adoração extravagante, ela vai para além da canção, né? Acho que daí surgem as ministrações, né? Uhum. Que se a gente buscar no YouTube, a gente vai ver muita gente fazendo isso, né? Pegar uma canção e aí começa a trabalhar ela desde da parte instrumental ali, né? E aí começa a ministrar, e aí começa a fazer bizarrice, né? Como rolar no chão, imitar leão, imitar barulhos de animais, enfim. Você vai ver de tudo, né? Cara, eu acho que o principal ponto de tudo isso é a edificação da igreja por meio da palavra, por meio de algo que já é a revelação de Deus, porque a gente acredita que a Bíblia ela é a revelação de Deus, ela é inspirada pelo Espírito. Sim. Por isso que a gente coloca por isso que a gente tem o sola escritura, né? Porque a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Nossa regra de fé e prática. Exatamente. Quando a gente traz outra coisa, né? Uma experiência. Eu acredito que existem experiências sim, mas essas experiências elas não têm conflito com a Bíblia, né? Cara, e é importante, eu acho que num programa como esse, é importante a gente deixar isso muito claro, né? A gente não tá anulando as experiências. Eu acredito que existem experiências que são muito particulares, né? Que talvez você não vai conseguir explicar isso para alguém. Mas isso é pessoal, né? Seu e Deus. E talvez esse seja o ponto, né? Se eu tenho uma experiência que é particular, talvez não seja mesmo para eu sair compartilhando isso. Sim. Né? Deus faz coisas... a gente não consegue pegar Deus e pôr dentro de uma caixa, né? Deus faz coisas extraordinárias, né? Então, quando a gente reflete teologicamente falando, a gente consegue explicar tudo que Deus faz? A gente consegue dogmatizar tudo o que Deus faz? Não. Mas você vai pegar alguns textos lá na Bíblia que você vai ver Deus curando pessoas pela sombra de Pedro, por exemplo. O pessoal pega o lenço, mas aí eu posso pegar isso e dizer que essa é a maneira de fazer? Então, esse é o ponto, né? Não é porque Deus faz... que a gente tem ali um texto narrativo, né? Que aquilo é uma norma pra gente fazer agora nas igrejas, né? Não, é assim que tem que ser, ó. Porque Deus fez isso. Não, mas se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E a gente vai entender que é Deus, né? Mas o que a gente vê por aí é o pessoal mesmo manipulando e numa euforia, né? Sem controle mesmo, nessa ideia de extravasar. E a gente não vê mesmo Deus no controle. Se tem uma coisa que a gente precisa lembrar é que o fruto do Espírito também é domínio próprio, né? Sim, então Deus não vai tirar o domínio da pessoa. A ideia lá do texto que o Espírito está sujeito ao profeta. Deus não vai forçar a gente a fazer um negócio. E Ele não vai contradizer a sua palavra. Se Deus está dizendo que o nosso culto deve ser um culto ordeiro, né? Organizado, a gente vai fazer um negócio todo bagunçado. Então não parece, fato, né? Não parece ter consonância com as Escrituras. Né? Eu acho que se a gente quer ter uma experiência assim, íntima mesmo com Deus, a gente já tem o próprio ensinamento de Jesus, né? Que vai lá pro seu quarto, fecha a sua porta e ali fale com Deus. A gente tem o próprio ensinamento bíblico, né? Para você buscar as coisas que são do alto, lá de Colossenses, né? Vai dizer, busque as coisas que são do alto. Eu acho que a gente tem a própria Escritura já, ela já traduz o que são as coisas do alto, né? Então a gente tem isso à disposição, a gente pode acessar a qualquer momento. E quanto mais a gente acessa e quanto mais a gente busca, mais experiências genuínas a gente vai ter, né? Sim. O que a gente não pode é querer colocar a experiência acima da palavra, né? Mas a palavra de Deus tem que sempre ser o crivo, né, da nossa experiência. A gente tem que sempre passar a nossa experiência pela palavra de Deus. Quando a gente inverte esse negócio, aí a gente... A origem da nossa experiência tem que ser a palavra. Sim. Tem que ser a palavra. Sim. Mesmo que você esteja em oração, a Bíblia, ela é
ela vai dar um norte pra gente, né? É o ponto de partida. Sim, mas é isso, né? Eu não anulo, eu conheço histórias assim, de pessoas sérias que tiveram experiências que você fala assim, cara, isso é impossível de ter acontecido. Mas é a experiência da pessoa, né? Então como que eu vou chegar e anular a experiência dela e dizer, não, isso aí não acontece? Então eu também acho perigoso a gente querer dar uma carteirada e dizer, não, isso é impossível. Uhum. Eu acredito que Deus faz, sim, coisas que a gente não vai conseguir explicar nunca. Sim. Mas a Bíblia tem que ser a nossa pauta, né? Tem que colocar tudo isso à luz da Bíblia pra gente não ter confusão. Tem coisas que são visões, tem questões que são revelações. É o sobrenatural mesmo, né? Que Deus realiza. E tem questões que são pontuais. A gente precisa saber separar, né? Separar e para não querer dogmatizar isso e querer fazer isso virar uma doutrina, enfim. Uhum. Mas bem dizer a Deus, né? E adorar a Deus em tudo isso, né? Sim. Sem extravasar. Eu acho que tudo isso que a gente conversou, a compreensão desses elementos, eles são o ponto de partida para que a gente tenha uma experiência. E uma experiência duradoura. Não uma experiência que é de um momento, né? De uma vigília, por exemplo. Sim. Não estou dizendo que a gente não deve orar, não deve fazer... A gente deve sim, a gente deve. Existem muitas pessoas sérias na igreja que têm muitos testemunhos. A gente conhece histórias do mover de Deus nesses momentos. E Deus, ele realmente, ele age. Mas e depois, né? Essas pessoas que eu cito são pessoas que suportam ou suportaram coisas assim terríveis e nunca se afastaram de Deus. Pelo contrário, quanto mais a experiência era caótica na vida secular, mais elas se aproximavam, mais elas estavam com Deus, né? Sim. Não, é isso aí. E eu acho que é importante mesmo, né? A gente incentivar o povo a buscar a Deus, adorar a Deus, seja pessoalmente aqui ou coletivamente, né? A igreja, ela tem passado por algumas fases, né? Que ela precisa se reunir para orar mesmo, né? Para se dedicar à oração. A gente teve uma experiência aqui na convenção, recente agora, né? No início de setembro, que a gente teve um tempo ali de vigília. Fazia muito tempo, né? Que a gente não tinha uma reunião presencial para passar uma parte da noite de madrugada orando, né? Sim. E se a gente perder isso, a gente também perde parte da essência, né? Do que é o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo de oração. Sim. E lógico que num movimento desse, que é diferente de um contexto de culto ali, onde você tem todo um tempo cronometrado, né? No contexto da vigília, você tem toda essa questão da organização também? Tem, mas você tem um tempo maior, né? Para adorar através da oração, para buscar mais o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, enfim. Para ter mesmo esse momento de edificação ali, onde Deus pode usar um irmão para edificar o outro, até mesmo com uma profecia. Então eu acho que a gente não pode anular isso, né? Mas a gente precisa olhar para a Bíblia, buscar os critérios de Deus, que ao longo da história é isso que Deus tem feito, né? Os avivamentos, os grandes avivamentos, né? Eles vão tendo isso, né? Eles continuam no controle de Deus, mas isso começa a gerar mudança e transformação, né? Essas adorações extravagantes, elas tendem a ser mais de momentos do que, como você falou, né? De experiências para a vida, né? Então a nossa adoração, ela precisa atrair as pessoas para gerar transformação. As pessoas têm que ter mudança de vida, mudança de mentalidade. E quando a adoração ela é pensada biblicamente, é dirigida por Deus, quando a gente está adorando a Deus ali, o Espírito Santo de Deus ele vai vir agindo mesmo para trazer transformação. Aí há a cura, há a libertação, porque esse é o poder do Evangelho. Né? Sim. Então isso é maravilhoso e a gente precisa continuar buscando isso mesmo de Deus, né? Claro. Vamos ouvir mais uma música? Vamos lá. Tudo
justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo céu que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. É isso aí, gente. Estamos de volta. Boa música aí pra vocês do Mais Que Som. Deixa aí nos comentários de onde que você tá falando pra gente conhecer você.
Quem sabe a gente não faz um sorteio aí, não manda uma caneca pra você, né? Vai saber, né, pastor? Eu quero bonita. também deixar um recadinho. Olha, a gente tá preparando uma programação, pastor, super especial pro aniversário do MMA. Então, no dia 27 de outubro, nosso Mais Que Som vai acontecer ao vivo. Vai ter muita coisa boa. Então, tem que estar com a gente. Bom, pastor, vamos lá? O assunto rendeu bem. A gente sabe que a cada dia o nosso tempo ele vai bombardeando a gente com modismos. Eu acredito que a gente precisa se reciclar, sim. A gente precisa ver coisas novas. Mas eu acredito que a gente precisa ver isso do ponto de vista sociológico, artístico, musical. Sim. Porque nós já temos um valor de conteúdo, né? Nós já temos uma forma, né, de extrair conteúdo, que é a escritura. Com relação a arranjo, a música, a abordagem social, a gente tem mesmo que crescer. Mas como que a gente faz para não entrar nessa e até para combater esses modismos danosos? A adoração extravagante, ela acaba se tornando mais um modismo, né? E embora não seja tão forte, mas ela tá aí ainda, né? Em alguns lugares é mais forte mesmo, né? Em outras denominações isso é bem forte. A gente tem hoje a adoração ela sendo cada vez mais musical, né? Hoje, quando a gente fala de adoração, é quase que sinônimo de ministério de louvor na igreja, né? Então, mas se a gente olhar para a origem mesmo da adoração, a gente não tem isso, né? Existia uma adoração sem música, né? Sim. É possível adorar a Deus sem música? Acho que essa é uma pergunta, né? E a gente vai ver que é possível, né? A nossa vida deve ser, né? Uma vida em constante adoração, em constante culto. Então, acho que a gente já começa por aí, né? Se a gente tiver esse entendimento, essa compreensão bíblica mesmo do que é adoração, a gente não vai aceitar qualquer coisa, né? Que tem o nome de adoração, que se chama de adoração. Sim. Então, olhando para a Bíblia é isso, né? Então, parece que trazer essa ideia de que a adoração só pode ser se ela vier acompanhada de um ministério de música, por exemplo, ela acaba sendo prejudicial, né? Eu conheço a história de um pastor que o pessoal do louvor não estava comprometido na igreja, né? E aí os irmãos falaram, não vai dar para ter culto agora, né? A gente não tem mais música e tal. O pastor falou, não tem culto sim. A gente não precisa de louvor, precisa de música, né? Para louvar a Deus. E aí foi um tempo assim que o pastor colocou a igreja para orar. Então eles chegavam ali no período do culto ali, ficavam 1 hora em oração. E foi um dos momentos assim que Deus agiu sobre a igreja sobremaneira. Ele levantou músicos novos, pessoas novas dispostas, né? E aí o pessoal entendeu, de fato a gente não precisa só de determinado grupo, determinadas pessoas, né? Porque infelizmente, né, a gente tem também, por outro lado, uma ideia de que, nessa ideia de que a adoração não pode acontecer sem música, os músicos se tornando estrelas, né? São verdadeiros astros, né? Sem eles não tem culto. É isso, eles são E não é bem assim, né? Eu reconheço a importância hoje de um culto com música, com ministério de louvor. Eu acho que, pensando aqui na minha realidade, isso é inclusive uma das marcas fortes hoje no nosso contexto. Não tem como negar isso. Sim. Mas quando isso é destoado, né? Isso é invertido, os valores são invertidos, ele não entende que para ser um adorador ali, para conduzir o povo em adoração, ele precisa ser um adorador antes disso, né? Ter uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, de humildade, ele não entendeu nada, na verdade. Então ele vai ser só um artista. E ser artista... A gente precisa ser artista adorador, né? Porque não é errado ser artista, né? Não, mas se você não é adorador, você é só um artista. Eu acho que assim, artista, a gente tem as pessoas que trabalham com arte, que se expressam através da arte, são artistas. E a gente tem adorador. Nem todo adorador é artista, mas todo artista precisa ser adorador. Não dá. Dá pra você ser adorador sem você ser artista. Se você abrir a sua Bíblia num salmo e ler com o coração voltado pra Deus e recitar um salmo, você vai estar adorando a Deus, você vai estar louvando a Deus. Agora, se você é um músico, um artista, e você não é um adorador, aí você entra... Você é um superstar.
E nem isso, né? Porque a nossa maior igreja da promessa tem o quê? 500 membros? Então, e isso que é pior, né? Porque às vezes a gente fica ali travando um negócio que nem tem muito sentido mesmo, né? Não tem. Mas a Bíblia vai, ao contrário do triunfalismo, né? Evangélico, que vai te incentivar sempre a avançar, né? Vai Sim. sempre com músicas para te colocar, te inflar, né? Te colocar lá em cima. Vem com Josué lutar em Jericó. Nada é impossível e tal. A Bíblia vai dizer pra gente voltar para trás, né? Tem um texto que eu achei muito legal aqui de Jeremias, né? Jeremias 6,16, o profeta está dizendo para o povo se voltar para Deus, né? Ele diz assim, olha, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Então, às vezes a gente fica preocupado só com a inovação, né? Sim. Como você disse, que é importante, né? Atualizar, Sim. o upgrade e tudo mais. Mas e as veredas antigas? Sim. Como elas estão, né? E eu não tô falando aqui de nostalgia, de viver no passado, né? Eu tô falando de valorizar mesmo, né? Os princípios. A escritura. A palavra de Deus, os caminhos de Deus, os desígnios de Deus. Isso para adoração mesmo, né? Se a gente não considerar os caminhos antigos, né? As veredas antigas aqui, a gente corre um sério risco de se desviar do caminho e se perder, né? Quanta gente está perdida porque foram buscar novas aventuras, né? E talvez tentaram trazer alguns desses modismos para a igreja e tinham homens e mulheres ali de Deus que falaram, não, isso aqui não dá certo. E a pessoa acabou se perdendo porque... Coloca o coração no que é corruptível, Sim. que pode ser uma moda, um estilo. Que é passageiro, né? É passageiro. Não dura, né? É efêmero. Então a gente tem que, de fato, considerar as veredas antigas aqui, eu acho que tem a ideia com a eternidade mesmo, né? Pensar nos valores eternos de Deus, né? Sim. Os valores imutáveis de Deus. O restante a gente se adapta, né? Ó, eu tô numa geração agora que tá se adaptando a esse estilo do worship, né? Sim. Mas que é um negócio do nosso tempo, né? Sim. Esse estilo que acaba repetindo mais, né? Sim. E a gente conversa às vezes, né, com o pessoal do louvor, né? Fala, gente, pode fazer o estilo worship, mas repete menos. Sim, faz. Pega essa coloca música mais aqui, letra. ó. Pega essa música aqui, quer dar o estilo worship, põe, mas pega essa letra aqui. Né? Sim. Porque Coloca as guitarras do worship. tem música aí que é só repetição, né? Não Sim. tem conteúdo nenhum, né? Então a saudade que a gente tem às vezes de uma boa música, ela precisa nos levar a não perder de vista o que o pessoal gosta, né? Como estilo, porque aí é gosto, né? Sim. Mas sem desprezar as escrituras e o conteúdo de verdade, né? O conteúdo bíblico, né? Mas acho que é isso, né? Pra gente não ficar em cima aqui essa ideia da adoração, né? Pra gente não perder de vista o tema, né? Da adoração extravagante aqui, a gente precisa voltar para as veredas antigas, respeitar o nosso tempo, respeitar a nossa cultura, né? Trabalhar a ideia do evangelho para ele ser compreendido, né? No nosso tempo, mas sem perder de vista o que a palavra de Deus ela estabelece para a gente como, de fato, o que é adoração, né? No programa passado, o pastor Willy veio aqui e a gente conversou sobre você ser compreensível, contemporâneo, para alcançar a sociedade. Sim. Só que com os valores bíblicos. Legal. Então, com um conteúdo bíblico. Eu acho que, como eu disse no começo, a gente tem que correr atrás. Você que é guitarrista, cara, você tem que correr atrás. Você tem que ir aí no mercado, ver o que tem de pedaleira nova, o que tem de timbre novo, como é que os caras estão tocando. Ah, cara, agora é neo soul, sei lá, cara, é worship. Eu acho que você tem que ir atrás. Mas você precisa preservar os seus valores, aquilo que é estrutural pra você, né? Sim. Aquilo que é essência pra você. A forma a gente Ela melhora. É adaptável, né? Vamos ouvir mais uma música? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim?
tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo
Espírito sobre a carne. É isso aí, gente. Estamos de volta. Papo muito bom com o Pastor Matheus. Pastor Matheus sempre profundo na reflexão. Muito bom. Pastor, já chegou no fim, já. Pois é. Acabou já. Passa aí. rapidinho, cara. Passa rapidinho. Pastor, queria agradecer a sua presença. Foi muito bom. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda sobre esse tema. Eu acho que a gente tem muito que crescer ainda. Amadurecer, na verdade. Com relação ao louvor comunitário, a adoração comunitária, a adoração individual, a oração. A gente fez aqui uma série de programas sobre os elementos do culto. Falamos aqui sobre oração, sobre cantar com júbilo, com alegria. Eu acho que um conteúdo como esse que o senhor trouxe... Ó, o senhor, mano. Caramba, aí. Mas eu acho que um conteúdo dessa natureza ajuda a gente a amadurecer. E a nossa turma é boa, né, cara? Sim, verdade. Nossa turma é boa. Não, o pessoal gosta de Bíblia, né? Gosta. Para mim é uma alegria, um prazer, né? Estar aqui novamente com você e refletindo sobre esse tema que é a nossa vida, né? Adoração, Sim. né? E acho que uma fala aqui pra gente, eu tava conversando aqui nos bastidores do estúdio, aqui tem um seminário, né? Conversando com seminaristas, né? Sobre a eclesiologia e eu disse pra eles assim, olha, nós ainda estamos aprendendo, né? E é isso mesmo, Sim. né? Nós ainda temos muito que aprender e crescer, não é porque a gente é pastor, né? Não é porque a gente tem um tempo de ministério que a gente não pode mais aprender, né? Como pastor eu aprendo muito, inclusive sobre música e estilo de música, né? Que tá sempre se renovando. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é as escrituras, né? Então, você que é músico, né? Você precisa lembrar disso. Não esqueça, né? Não esqueça de que o nosso culto ele é para Deus, acima de tudo. E o nosso culto a Deus é um culto racional, um culto inteligível, né? E não o contrário disso, né? Não um culto estranho. Então, quando cantemos as escrituras, né? Acho que tem até uma página no Instagram que é muito legal, que é Cante as Escrituras. Cante as Escrituras. Eu não sei se eu concordo com tudo ali, mas tem umas reflexões muito legais que eles analisam letras de músicas, né? Estilos de músicas, então acho que vale a pena ali. Quem quiser conhecer lá esse Instagram, né? Não é nosso, né? Não é nosso, infelizmente. Mas é muito legal. Fica a dica aí. Mas é isso, irmão. Você que canta, você que toca, faça isso para o Senhor, faça isso biblicamente, né? Faça isso sem extravasar, né? Faça com liberdade, com intimidade, mas faça com temor e tremor, faça de maneira ordeira, né? Na dependência e no domínio próprio que o Espírito Santo lhe dá. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe que aqui a gente tem o nosso pequeno desafio, né? O mais que sonho uma palavra. Queria pedir para que você orasse e aí logo depois a gente já termina. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa reflexão e pedir a Ti, meu Deus, que nos ajude a pensarmos cada vez mais biblicamente e a cantarmos cada vez mais biblicamente. Senhor, abençoa os Teus filhos, Tuas filhas, os irmãos e as irmãs que são chamados para adorar o Teu nome. Nós somos adoradores, Senhor, e queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso nos conduza em nosso caminho, que nosso caminho não seja errante, mas seja o caminho guiado, Senhor, pelas veredas antigas, veredas eternas, veredas do Teu reino, no nome de Jesus. Para a Tua glória, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Pastor Matheus, mais que sonho uma palavra. Atracional. É mais que som, é adoração. Até semana que vem, hein?